Nesse ambiente abençoado, a palavra de Deus é pregada com responsabilidade e muita graça. E é este compromisso que nós queremos levar até você e a sua família. Comprometidos com a palavra, o nosso programa diário. Presença de Deus, quantos sentem a presença de Deus neste lugar? Esse lugar está cheio da presença de Deus e da glória de Deus. Que bom que você veio nessa noite para cultuar a Deus. Que bom que você veio para celebrar aquele que é o verdadeiro motivo da nossa Páscoa: Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que habitou entre nós, morreu sim, mas ressuscitou, pagou o preço por nós. E por isso hoje nós temos acesso ao trono do Pai. Levante as suas mãos para o céu, feche os seus olhos e diga assim: meu Deus e meu Pai, como é bom estar na Tua presença, como é bom poder estar reunidos em família. Já cantamos, já Te celebramos, já Te adoramos. Agora nós, daqui a pouco, queremos ouvir a Tua palavra, uma palavra que venha de encontro às nossas necessidades, às minhas necessidades, não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir, para que o Teu nome seja exaltado. Unge e usa, mais uma vez, o Teu Filho, para que em tudo o Teu nome e só o Teu nome seja glorificado. Amém, amém. Queridos, antes da palavra de Deus, tem muita coisa para acontecer hoje aqui nesse lugar. Eu quero que você dê um abraço pelo menos em 2 pessoas. Diga: que bom que você veio hoje na casa de Deus. Diga assim: que bom que você veio cultuar a Deus, que bom que você veio celebrar a Deus. Aleluia. Que festa linda, que festa maravilhosa. E antes de nós prosseguirmos, antes de ministrarmos a palavra, nós vamos ter uma criançada bonita daqui a pouco dançando, cantando bonito para Jesus aqui. Vamos encerrar com uma grande festa, mas nós vamos aproveitar esse momento que você está em pé e vamos consagrar ao Senhor os dízimos e as ofertas. Vamos fazer tudo que tem que fazer agora para depois a gente poder ficar livre. Então segura uma oferta de gratidão a Deus na sua mão. Se você não tem espécie, pega o seu celular aí, como muita gente já está fazendo, direciona para o Pix aí, né, para o QR Code lá no telão, ou aí atrás das poltronas. Você que está em casa, que Deus abençoe a tua vida também. Você pode ofertar, não fique fora dessa bênção. E se você está trazendo o seu dízimo nessa noite, segure na mão. Nós vamos orar consagrando ao Senhor aquilo que é dele, os dízimos e as ofertas, porque é uma parte separada para a manutenção da casa de Deus, para a obra de Deus. E nós vamos orar consagrando essa tua semente, porque tudo aquilo que nós fazemos aqui nada mais é do que sementes nesse altar, nesse lugar e diante do nosso Deus. Então nós vamos orar e vamos consagrar ao Senhor a nossa oferta, o nosso dízimo. Em nome de Jesus, levante ao céu. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de também poder contribuir, Pai, com as nossas finanças, contribuir com o dízimo, devolvendo aquilo que é Teu, meu Pai amado, porque é um fruto de uma fidelidade àquilo que muitos estão fazendo hoje, devolvendo aquilo que é Teu, a 10ª parte chamada dízimo. Muitos estão ofertando uma oferta de generosidade, uma oferta de gratidão, para alegrar o Teu coração, meu Pai amado, porque Tu és um Deus bom, Tu és um Deus misericordioso, gracioso e dadivoso. Então nós queremos consagrar os dízimos e as ofertas, Pai, e abençoar dizimistas e ofertantes e pedir que Jeová Jiré, Deus provedor, Deus da multiplicação, Deus da provisão, Deus da providência, em quem nós temos crido e não tem falhado. Então, Pai, em nome de Jesus, que essas bênçãos de Jeová Jiré venham sobre as famílias, sobre a casa de cada um, sobre a empresa dos Teus filhos, Pai amado, aquele que trabalha por conta, aquele que é empresário, meu Deus, aquele que, meu Deus, é funcionário, aquele que é patrão, enfim, meu Pai, que a Tua bênção esteja sobre a vida dos Teus filhos, em muito especial sobre o dizimista, sobre o ofertante, em nome de Jesus, amém? Sente na presença de Deus. Nós vamos dar alguns avisos.
e nós já vamos para a palavra de Deus. Irmãos, semana que vem nós vamos ter batismo nas águas, é Santa Ceia, semana que vem. Nós vamos ter o batismo nas águas no período da manhã. Depois do culto da manhã do Espírito Santo, nós vamos ter então o nosso batismo. E se você não desceu as águas do batismo, procure hoje um dos nossos pastores, venha procurar os pastores que estão aqui. Se você tem alguma dúvida na sua cabeça acerca do batismo, acerca de, eu posso descer as águas do batismo, eu não posso descer as águas do batismo, é certo, não é certo, nós vamos conversar, nós vamos te orientar, e você vai dar esse passo tão importante na sua vida cristã. Então vem falar com a gente, e semana que vem então você desce as águas, e à noite, tem muita gente que já me procurou aqui, tem muita gente que está vindo de outra igreja, frequentando domingo à noite conosco, culto de celebração, outros cultos também. Então domingo à noite nós vamos estar recebendo vocês que vão descer as águas. Vocês vão ganhar uma camiseta, vão entrar aqui na hora do culto. Nós vamos celebrar o Senhor com muita festa. Assim como quando um neném, um bebê nasce numa família, o que as pessoas fazem? As festas, celebram. E é o que nós vamos fazer com aqueles bebês espirituais, nossos novos irmãos que vão descer as águas. Nós vamos conhecer você vai conhecer os seus irmãos, e vai ser uma maravilha, vai ser uma grande festa. Então domingo que vem não falte, venha descer as águas do batismo, venha alegrar o seu coração. E também nós vamos ter a Santa Ceia pela manhã, e vamos ter a Santa Ceia à noite, e na terça-feira à noite. São 3 horários de Santa Ceia, e você não pode ficar fora dessa bênção, você não pode deixar de ter essa comunhão com os irmãos, essa comunhão com a igreja, porque nós fazemos isso em memória dele, em memória de Cristo, em memória de Jesus, até que ele venha. Então, uma vez por mês a gente se reúne aqui, e nós participamos todos em comunhão, né? Eu penso que se Satanás, o inimigo das nossas almas, não ficasse nos atentando e nos tentando toda hora, quem sabe talvez uma ceia por ano resolveria. Mas como toda vez esse traia vem nos atrapalhar, vem tentar, vem causar problemas, lutas, dificuldades, é importante nós estarmos aqui pelo menos uma vez. As pessoas falam assim: mas eu já tomei a ceia de manhã. Não tem problema, toma de novo. Mas eu já tomei de noite. Pode tomar, não tem problema, gente. Oração, quanto mais, melhor. Sim ou não? Sim ou não? A ceia também é assim, né? Então quanto mais melhor, não tem problema. Que a gente coloca algumas coisas na cabeça que tem que ser só uma, tem que ser irmão, temos que abrir a nossa mente para certas coisas e entender que Deus não fica preso a essas legalidades, mas Ele fica preso à nossa atitude de fé diante daquilo que Ele tem colocado para nós, né? Se quiser, 1,19 do profeta messiânico Isaías vai dizer assim: se quiserdes e me ouvirdes, mas não ouvir com este ouvido aqui, é ouvir aqui, no seu espírito, na sua alma, e fazer. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então Deus tem colocado diante da sua igreja, que somos nós, o seu povo, o caminho da bênção e da maldição. Escolhe, pois, a bênção e viva tu e a tua família e seja abençoado. Amém, meus irmãos? Outra coisa importante que vai acontecer aqui, que eu preciso dizer, que é uma conferência que nós vamos estar realizando agora, Revival Conference, dias 29 e dia 30 de maio. Gente, olha para o pastor, dia 29 e 30 de maio vai acontecer uma conferência de avivamento aqui nessa igreja. Gente, essa igreja vai ficar pequena, porque vai acontecer da parte de Deus e do Espírito Santo para nós aqui. Nós nem ainda divulgamos todos, né? Só divulgamos alguns, e já tem quase 100 inscritos, e são inscrições limitadíssimas, porque nós não podemos vender mais do que pode entrar aqui. Então vai ser sexta-feira, das 7h30 às 10 da noite, e sábado das 4 às 10, 10h30 da noite. O pessoal do culto do pastor Alcione vai fazer lá atrás. Nós vamos conversar com a Sheila para ter o Revival Kids também, que as crianças vão poder ter o tempo. Os pais já me perguntaram se vão poder deixar as crianças. Então nós temos ali alguns participantes que nós já anunciamos essa semana. O pastor Judá Bertelli, o apóstolo Judá Bertelli. Gente, esse homem, ele exala a presença de Deus. É uma coisa assim absurda, como ele exala Deus assim. Aí tem o Marcelo Marques, que vai estar cantando, vai estar com a sua banda aqui. E olha, gente, é muito difícil conseguir trazer essa turma para cá, viu? Vai estar também
o pastor Hernani Santos, que já esteve pregando aqui, é um grande avivalista, assim como o Judá Bertelli pregou no Descende agora também, foi uma loucura a ministração dele. E vai estar esses dois aí que vocês devem conhecer também, que são os mais, né? Os de casa, né? E amanhã nós vamos colocar mais um, e terça-feira mais um, que encerra daí, para que todos possam fazer a sua inscrição. Mas corre fazer a sua inscrição, gente, está lá no link da bio da IEQ Ecoville no Instagram. E aí também tem se você quiser direcionar já e fazer sua inscrição, faça, porque eu tenho certeza que a partir de quarta-feira, quando a gente soltar o banner oficial, né, pastor Barcelos, vai ser uma loucura. E nós contamos com essa igreja, nós contamos com você. Quem quer avivamento aí? Então vem estar com a gente. Pastor, mas vai pagar? É que a gente tem um custo muito alto, vocês não têm ideia, para trazer toda essa gente, o valor que a gente está pagando. Mas a gente está investindo em vocês, investindo na igreja, acreditando na igreja. Nós estamos cobrando R$60. Tem igrejas por aí que fazem conferências, cobra 120, 140, é uma coisa doida. Então, gente, é para abençoar a igreja mesmo, não é para ter lucro em cima disso, é apenas para poder pagar as despesas. E eu conto com vocês, convide, chame mais um e venha estar conosco então, para a gente poder ter uma grande festa de avivamento, que eu tenho certeza que Deus tem preparado para esses dias, gente, vai ser maravilhoso. Nós vamos ter aqui os food trucks aqui para você poder comer durante o dia. Nós vamos ter, inclusive, estamos preparando, vamos ter as reuniões, vamos ter salas de cura. Antes do evento vamos ter as salas de cura para que as pessoas possam vir, ter um atendimento muito rápido, uma oração. Vamos ter a nossa árvore das promessas ali, para que você retire a sua promessa. Vai ser uma coisa maravilhosa. Então prepare o seu coração e não fica deixando para depois, achando que vai ter, gente. Pastor Barcelos, que está fazendo as inscrições aqui, que comanda para a gente, já sabe. Tem um pastor amigo meu, o Denis, com a esposa, já fizeram a inscrição lá de Caxias do Sul. Tem uns amigos da Milena, que ela foi ministrar em Botucatu, São Paulo, fizeram ontem as inscrições também, ela e o irmão, e já estão vindo. Então vai vir muita gente de fora, então não fique de fora você também. Agora fique de pé na presença de Deus. Vamos para a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia, você que trouxe. E nós vamos caminhar um pouco sobre a palavra de Deus nessa noite. Você pode dar um glória aí, como o irmão deu um aleluia lá. Fica mais. Eu sei que a gente quebra um pouquinho, né, a dinâmica do culto, mas é porque tem muita coisa para acontecer ainda. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Colossenses, capítulo 2, verso 14. E se você não tem uma Bíblia, cria vergonha, irmão. Vai comprar uma Bíblia, irmão. Economiza um Mac, pelo menos, e compra uma Bíblia. E se você tem Bíblia, por que não traz a Bíblia para a igreja, irmão? Pastor, mas eu tenho no celular. Eu sei que você tem no celular, todo mundo tem. Mas traga uma Bíblia, ande com a sua Bíblia. É maravilhoso. Colossenses, capítulo 2, verso 14. Eu vou ler ali no telão, para que vocês também possam acompanhar. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Diga amém. Agora abra comigo em 1 Coríntios 15. Esse eu vou ler na Bíblia. 1 Coríntios 15. Coríntios 15, do 19 ao 23, diz assim a Escritura Sagrada: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e depois virá o fim. Diga amém. Por favor, toma o seu assento na presença de Deus. Quero caminhar um pouco na palavra de Deus e falar, e não teria como ser diferente nessa noite se não falar sobre o homem Jesus.
que é o motivo pela qual nós estamos aqui. Bom, antes de qualquer coisa, feliz e abençoado Páscoa para vocês. Feliz e abençoada Páscoa a todos, a sua casa ainda em tempo, né? Já estamos no finalzinho, mas que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite que está aqui, algumas reflexões. O que você espera de Jesus? Você conseguiria responder com certa precisão nessa noite? O que você espera de Jesus? Esperar em Jesus tendo como objetivo, guarde isso, se você espera em Jesus tendo como objetivo receber uma cura física, a casa própria, uma solução de uma causa complicada na justiça, ou mudar de um emprego para outro melhor, ou ter um relacionamento, queridos, nós precisamos entender que seria como que baratear o Evangelho de Cristo. Isso seria como que se nós estivéssemos barateando o sacrifício salvífico de Cristo na cruz, reduzi-lo a uma coisa que se pode comprar com o dinheiro. E não que todas essas coisas que eu falei e muitas outras não sejam legítimas, porque nós temos que procurar melhorar de vida, nós precisamos procurar crescer na vida, nós precisamos evoluir na vida. Então não que isso não seja legítimo, mas Jesus não morreu na cruz, não deu a sua vida só para isso. E o problema é que as pessoas hoje, e também a igreja de Cristo na terra, elas estão invertendo os valores espirituais. Guarde isso, há uma inversão de valores espirituais, onde as pessoas trocam valores espirituais e eternos por valores efêmeros, por valores que são passageiros, por coisas que uma hora passa, uma hora vai passar. E em vez de se alegrarem na sua salvação, porque a salvação tem que trazer alegria. Sabe, queridos, se tem uma coisa que nos deve ser o nosso norte, deve ser o nosso farol, é a salvação em Cristo Jesus. E nós devemos nos alegrar na salvação em Cristo Jesus. E nessa noite nós devemos levantar um altar em agradecimento pela salvação que nós temos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Sabe, em vez de se alegrarem na salvação que tem em Jesus, você alegre por ser salvo. Quantos são salvos? Levante a mão e diga glória a Deus, dá um aleluia. Porque você é salvo, irmão, e isso não tem preço, irmão. Deixa eu falar, salvação, essa salvação que você recebeu não tem preço financeiro. Foi o preço do precioso sangue de Jesus Cristo. Mas muitos, ao invés de se alegrar nessa salvação, vivem angustiados, vivem depressivos, vivem desanimados, deprimidos, porque as suas orações não foram atendidas de pronto na igreja, porque elas chegaram na igreja e elas oraram, e elas buscaram, e elas fizeram uma corrente, elas fizeram uma campanha, e essas orações não foram atendidas de pronto. Sabe, queridos, eu estou na introdução ainda, estudando as escrituras, podemos ver nitidamente que por causa do ódio dos poderosos da época, Jesus foi perseguido, desde a tenra infância, Jesus foi perseguido, e essa perseguição durou por toda a vida dele aqui na terra, culminando na sua morte de cruz sacrificial em prol da humanidade, e terminando ali naquele episódio quando aqueles que testemunhavam a sua crucificação, isso está na Bíblia, nos evangelhos, quando eles testemunharam a crucificação, a morte, o martírio, a dor, a angústia, a agonia, a solidão, o desprezo de Cristo na cruz, eles reconheceram então, naqueles últimos momentos de agonia, quando a natureza se revoltou, o céu se enegreceu, eles reconheceram que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Esses dias eu preguei aqui, há uns 2 domingos atrás, sobre essa temática,
quando eles disseram verdadeiramente este era o Filho de Deus. Via de regra, quando nós falamos este era, é porque já não tem mais jeito. Quando nós falamos este era, é porque já acabou. Quando eu falo era, é porque já não é mais. Mas no caso de Jesus, irmão, o fim se tornou o começo. O nome de Jesus, ele é poderoso. O nome de Jesus é poderoso, irmão. E esse nome é tão poderoso que ele é uma das nossas armas espirituais com a qual nós podemos enfrentar, derrotar as forças das trevas. Então nós sabemos que o verdadeiro significado da Páscoa que nós estamos comemorando hoje não é o coelhinho, não é o ovinho, não é o ovo de chocolate, não é a colomba pascal. Não, o verdadeiro sentido da Páscoa, o verdadeiro significado da Páscoa é que Jesus morreu em nosso lugar. E nós, como igreja de Cristo, tem igreja de Cristo aqui? Então você não pode esquecer que o verdadeiro significado da Páscoa é que Jesus morreu em nosso lugar, a fim de sermos perdoados pelo Pai, por Deus, e novamente religados com Ele, porque o termo religião, que as pessoas aí fora amam dizer e bater no peito, eu tenho uma religião, eu sou um religioso. Irmão, religião vem do termo religare, que é ligar o homem ao divino, ao transcendental, é religar o homem. Sabe, a religião não é uma invenção divina, a religião nunca foi uma invenção de Deus, a religião é uma invenção humana. Enquanto a religião tenta chegar até Deus, Jesus é Deus chegando até os homens. Porque Deus amou o mundo, eu amo essa parte da escritura que vai dizer em João 3,16, irmão, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe, queridos, então nós somos religados, enxertados a Deus, através do sacrifício de Jesus, e aí nós passamos a ter aquilo que nós estamos tendo hoje, nós passamos a desfrutar daquilo que nós estamos desfrutando hoje, da comunhão com Deus, comunhão com Jesus e comunhão com o precioso Espírito Santo, porque eu não sei se alguém está sentindo, mas o Espírito Santo de Deus está nesse lugar, irmão. O Espírito Santo de Deus está nos tomando nessa noite, a glória de Deus é palpável, a glória de Deus é visível nesse lugar. Então, sendo assim, vamos colocar a nossa atenção agora e voltar os nossos olhos lá para o Éden, no princípio, no começo de todas as coisas, e vamos analisar agora juntos aqui rapidamente a queda espiritual do homem e as promessas de um Salvador feitas por Deus. Deus, voltando na origem, no começo, na criação, nós podemos ver que Deus cria o Éden, Deus criou o universo, mas Deus cria o Éden, e dentro do Éden Deus planta um jardim. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 2 verso 8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ou seja, Ele plantou um jardim dentro do Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. O Éden era o lugar onde a presença de Deus se manifestava, irmão. Deus precisa de um lugar para se manifestar, Deus precisa de um espaço para se manifestar. Deus está em todos os lugares? Não, Deus ele vê todas as coisas, vê. Deus está em todos os lugares, sim, mas Ele não se manifesta em todos os lugares. Mas aqui nessa noite Ele está se manifestando, e Ele está dentro de cada um de nós, através do seu precioso Espírito Santo. Então Deus se manifestava ali. Deus ele conversava com um homem na viração do dia. A presença divina tocaria a terra, e é maravilhoso isso, irmão. Deus sai da sua glória, Deus deixa a sua glória, Deus deixa o céu. Nós conhecemos 3 céus, eu já falei aqui numa das outras mensagens, que nós conhecemos 3 céus. Primeiro, o céu atmosférico. Segundo, o céu atmosférico é o céu aonde qualquer companhia aérea te coloca lá. Depois, o céu astronômico, aonde o foguete espacial, a NASA, te coloca lá. E o terceiro céu é o céu dos céus, aonde nem a NASA, nem o foguete, nem companhia, nem Latam, nem Gol, ninguém te coloca lá. No terceiro céu é só Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E a Bíblia vai dizer que Deus desce do céu, deixa o céu e vem conversar com um homem.
para que ele pudesse ter comunhão. Fala comigo, comunhão. Fala comigo, relacionamento. Fala comigo, comunhão e relacionamento. Porque a vida com Deus está totalmente ligada a essas duas palavras: relacionamento e comunhão. Ouça, redobre sua atenção. Se alguém diz que é crente, se alguém diz que é religioso, religioso não, mas se alguém diz que é filho de Deus, se alguém diz que é povo de Deus, se alguém diz que ama a Deus, mas esse não tem relacionamento, esse não tem comunhão, você precisa ver a sua vida cristã, você precisa rever a sua vida cristã. Então muita gente, sabe, é interessante, muita gente quer ir para o céu. Quem quer ir para o céu, levanta a mão e diz amém. Tem uns que não querem. Quem quer ir para o céu, levanta a mão e diga amém. Mas a pergunta que não quer calar nessa noite: para quê? Porque tem pessoas, pastores, que não tem relacionamento com Deus aqui. Tem gente que não ora aqui. Tem gente que não lê a Bíblia aqui. Tem gente que não aguenta ficar num culto de 1 hora que já quer sair embora. Não aguenta nem a bênção apostólica e já está querendo ir para o carro para ir embora, porque tem que trabalhar amanhã cedo. Eu sei que você tem o seu trabalho, você tem a sua vida, mas tem pessoas que não conseguem ficar 1 hora na presença de Deus, não conseguem ficar 2 horas na presença de Deus. Tem gente que não lê a Bíblia, tem gente que não consagra, tem gente que não jejua, tem gente que não congrega. E a pergunta que não quer calar, esse indivíduo, essa pessoa, ela diz assim: eu quero ir para o céu, mas quer fazer o que lá no céu? Se não tem relacionamento com Ele aqui agora, vai ter relacionamento na eternidade? Se não gosta de falar com Ele aqui, vai gostar de falar lá? Se não gosta de estar na presença dEle aqui, vai gostar de estar na presença dEle lá? Então o homem, veja, foi criado para ter comunhão, para estar em comunhão com Deus. O homem foi criado para ter comunhão. Isaías, o profeta, vai dizer assim: esse povo que formei para que me desse louvor. O homem foi o único ser, eu não sei se você já percebeu isso, em 1:26 do livro do Gênesis vai dizer assim: façamos, Deus na trindade divina, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, na reunião do conselho do céu, Deus fala assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. É maravilhoso pensar, irmãos. Você já pensou no ato da criação? O mundo foi criado pela palavra. Fala comigo, palavra. Porque a palavra tem poder. Diga para a pessoa que está ao seu lado: a palavra tem poder. E olhe para o pastor: se você acreditasse um pouco naquilo que você fala, você pensaria 2 vezes antes de falar, irmão, porque a palavra tem poder. Então você tem poder de abençoar os seus filhos. Diga glória a Deus. Você tem poder de abençoar o seu casamento. Você tem poder de abençoar a sua casa. Você tem poder de abençoar os seus negócios. Você tem poder de abençoar as suas finanças. E a Bíblia vai dizer que o mundo foi criado pelo poder da palavra. E disse Deus: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. A Bíblia vai dizer que Deus fala assim: haja luz, e houve, através do poder criativo de Deus, da palavra. Deus foi criando todas as coisas com o que, irmãos? Deus foi criando todas as coisas com o que? Com a palavra. Agora é interessante anotar que quando Deus fala assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, o homem foi o único ser da criação, aonde Deus se envolveu pessoalmente. Que coisa maravilhosa, irmão. Não sei se você já tinha parado para pensar nisso, mas o homem foi o único ser em cuja criação Deus se envolveu pessoalmente, imprimindo em nós a sua imagem, a sua semelhança, e soprando, se doando para nós. Que coisa maravilhosa é entender, irmão, que Deus nos criou. Deus, Ele estava envolvido pessoalmente com a sua criatura que somos nós. E a repetição é interessante notar que, se você olhar no livro do Gênesis, abrindo aqui o espaço teológico agora, você vai ver que no capítulo 1 e no capítulo 2 ocorre quase que as mesmas falas, e Deus falando que fez o homem. Mas se Deus fala que fez o homem no capítulo 1, por que Ele repete no capítulo de número 2, se Ele já havia feito o homem? É porque os capítulos oferecem perspectivas complementares e não apenas uma duplicação. Gênesis 1 dá uma visão geral cronológica da criação do universo, ou seja, o foco é no Deus Todo-Poderoso, Elohim.
Enquanto que Gênesis 2 foca detalhadamente no homem, no seu ambiente que é o Éden, e seu relacionamento pessoal com Deus, daí já é Iavé. Veja que coisa interessante, irmão. Então Deus vinha todo dia, na viração do dia, Deus vinha para conversar com o homem, porque Deus é um Deus relacional. O que está acontecendo aqui nessa noite nada mais é do que comunhão entre nós e o nosso Deus, entre o noivo e a noiva, o Cristo e a sua igreja. Irmão, nós estamos tendo comunhão com Deus nessa noite, e que lindo é a comunhão da igreja, que lindo é a comunhão dos santos, irmãos, que lindo é ver a atuação do Espírito Santo na igreja. Sabe, queridos, agora é triste perceber a falta de comunhão. Você já sentiu falta de comunhão com alguém? Sim ou não? Quem aqui é casado, levanta a mão e diz amém. Quem está fraco esse amém aí? Quem é casado, levanta a mão e diz amém. Você já ficou sem conversar com a esposa uma vez, irmão? Ou a esposa com o marido por causa de uma briguinha boba? Quem já aconteceu isso? Levanta a mão, vamos ver. Não, deixa eu ver no duro, não precisa ter medo, irmão. Ninguém vai. Levanta a mão aí. Ó, todo mundo. Aí, o que acontece? Você fica estremecido com a esposa. Ela fala alguma coisa que você não gosta, ou você fala alguma coisa que ela não gosta. Aí perdeu o que, irmão? Naquele momento rompeu uma comunhão. E a coisa mais triste é você ficar dentro de uma casa sem ter comunhão. Aí o marido fica num lugar, a esposa fica no outro. E aí passa um pelo outro, um não olha, o outro não olha, um quer conversar, o outro não quer conversar, um faz biquinho, o outro não faz. Que coisa terrível é a falta de comunhão. Que coisa terrível é a falta de relacionamento. Sabe, queridos, quando você perde a comunhão com um amigo, por exemplo, você não tem o que conversar, você senta na frente da pessoa e a pessoa parece um poste. Coisa terrível é você sentar na frente de uma pessoa que não tem conversa, não tem fala, a pessoa fica parecendo um poste. Você fica tentando falar com a pessoa, vai, sabe aquela moto? Você fica, vamos lá, e a pessoa fica, pelo amor de Deus, gente. É triste a falta de comunhão. Irmãos, que a igreja de Cristo na terra não perca a comunhão com Ele. Que nós não venhamos a ficar indiferentes diante da presença do Espírito Santo. Ele está aqui nessa noite, eu sinto Ele, eu sei que Ele está aqui. Que nós não venhamos a ficar indiferentes diante de um Deus tão poderoso, da presença do nosso Jesus, irmão. Em segundo lugar, rapidamente aqui, o homem desobedeceu e caiu espiritualmente. O homem caiu. Por quê? Porque a mulher deu ouvidos à serpente, está lá em Gênesis 3:6. E aí, porque a serpente lançou dúvidas quanto à proibição real da intenção de Deus, o Criador. Vou ganhar tempo aqui, vou apenas falar porque eu sei que você conhece a Bíblia. Então, quando o inimigo ele quer te derrotar, guarda isso no seu espírito. Quando o inimigo das nossas almas, Satanás, ele quer te derrotar, sabe o que ele vai fazer? Ele vai lançar dúvidas na tua vida, ele vai lançar dúvidas no teu coração, e principalmente ele vai lançar dúvidas naquilo que Deus já disse que vai fazer na tua vida. Porque quando o inimigo lança dúvida, você fica inquieto, quer tirar a paz de uma pessoa, lança dúvida no coração dessa pessoa. Quando a dúvida reina, irmão, guarda isso, é uma frase que eu escrevo num dos meus livros: quando a dúvida reina, a paz vai embora. Então o inimigo ele tenta lançar dúvida no teu coração, e ele fez isso já no começo da humanidade, lá no Éden ele fez isso lançando dúvida no coração de Eva. Isso foi replicado para Adão, e o homem foi confrontado pelo seu Criador. Deus questionou Adão, Deus questionou Eva, e os sinais imediatos da queda foram o que? Morte e separação da presença de Deus. Terra foi totalmente amaldiçoada. Trabalho árduo do homem, o homem teve que ralar, irmão, suor. Sal, a palavra salário vem do sal, que o homem tem que derramar, tem que trabalhar, tem que ralar. Submissão da mulher ao marido, coisa que as mulheres de hoje não gostam de ouvir, mas está na Bíblia e é bíblico. Você gosta ou não gosta, a submissão da mulher ao marido. As dores de parto, que graças a Deus os homens não têm, louvado seja o nome do Senhor. Tem uns caras, eu vejo na internet, às vezes os caras eles colocam uns negocinhos na barriga dos homens, para dar umas cutucão assim, os caras sentiam a dor de parto com a mulher. Vá pro raio que o parta. Aqui o raio que o parto. Vai querer sentir dor de parto? Você é doido, meu? Conflito entre as pessoas, irmãos, as consequências da queda, conflito entre as pessoas, Caim matando Abel.
cara ficou doidão, o cara ficou noiado, cara, porque Deus rejeitou a sua oferta, o cara não entendeu. Tem muita gente que se afasta da obra, tem muita gente que erra na vida, tem muita gente que toma toco na vida porque não entende as coisas, não sabe fazer uma leitura real das coisas. Ou seja, Deus não rejeitou Caim, Deus rejeitou a oferta dele. Uma coisa é rejeitar a oferta, outra coisa é rejeitar a pessoa. Ou seja, teria ainda uma oportunidade para Caim, mas ele preferiu se endemonizar, matando o seu irmão. A ansiedade passou a vigorar na raça humana, e eu não tenho dúvida que foi pós-queda, porque eu não vejo em nenhum momento a Bíblia dizendo que Adão estava lá ansioso no paraíso. Antes da queda, Adão estava lá ansioso: o que será que vai ter para comer no almoço? Igual o meu filho, que chega às 10 horas da manhã, já está querendo saber o que vai comer. Meu Deus, chega assim, irmão, chega um dia antes, ele nem jantou, ele já está falando: quem vai ter de almoço amanhã? Só lá em casa, que é assim ou não? O que vai ter de almoço? 10 horas da manhã o cara já quer saber o que vai ter para comer. Eu nem acordei, calma. Eu não vi em nenhum momento Adão doidão, estressado: o que será que vai ter de almoço? Será que vai ter café? Será que vai ter o quê? Irmão, Deus supria todas as coisas. Por isso que a ansiedade, ela veio pós-queda, ela é uma consequência da queda. O medo é uma consequência pós-queda, porque a Bíblia vai dizer que quando Deus procura Adão, como sempre, como todo dia ele vinha na viração do dia, ele fala: Adão, onde estás, Adão? Cadê o nosso encontro, Adão? Adão estava escondido. Deus fala, Adão aparece e fala: eu me escondi, porque quando eu eu tive medo, ouvi a tua voz, eu tive medo. Agora, quem que ensinou o medo para Adão? A queda. E aí nós vamos trabalhar, se tempo eu tivesse para falar aqui, irmão, porque nós sabemos que o pecado é o maior de todos os males. Isso porque através dele entrou todos os malefícios, todas as coisas ruins da humanidade. Ou seja, a queda teve as suas consequências gerais e universais. Mas o problema não foi a queda, foi o que nós perdemos com a queda. Então a obediência, ela te abençoa. Quem quer ser abençoado, levanta a mão. Seja obediente ao que? A palavra de Deus. Seja obediente aos princípios da vida. Irmão, olhe para mim, você não vai conseguir vencer na vida quebrando etapas, pulando etapas. Você não vai vencer na vida quebrando princípios. Você não vai vencer na vida fazendo coisas que são antagônicas às coisas que precisam ser feitas para que você tenha uma vida abençoada. Você não vai ter saúde na vida maltratando o teu corpo. Você não vai ter longevidade na vida fazendo um mau uso do corpo. Você não vai ser uma pessoa abençoada se você não honrar pai e mãe na terra, porque é um princípio poderoso. Se você quer viver muito e se você quer ter prosperidade, a Bíblia diz, é o único mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias na face da terra e tenhas prosperidade, seja bem, vá bem. É mais ou menos isso aí. Sabe, queridos, você precisa ser fiel, você precisa ser obediente. Então a obediência te abençoa, ao passo que a desobediência, ela te arrebenta. A obediência, ela anula as bênçãos de Deus na tua vida. Então, para pular rápido aqui, porque eu sei que para eu poder falar disso aqui, seria necessário um estudo completo sobre armatologia, né? Armartiologia, até é difícil de falar armartiologia, que é o estudo da doutrina do pecado, que não é o nosso caso aqui. Em quarto lugar, Deus prometeu restaurar o homem. A promessa de Deus de restauração para o homem. Páscoa nada mais é do que restauração. Páscoa é comunhão. Páscoa me remete à ideia de relacionamento. O Senhor teve misericórdia do ser humano, e Ele faz o que? Ele puniu a serpente, amaldiçoando-a, prometendo suscitar um descendente da mulher que esmagaria a cabeça do inimigo da humanidade. Então, ao dizer a serpente, Deus, ao dizer à serpente que nasceria uma semente para ferir-lhe a cabeça, Deus estava se referindo a Jesus Cristo, o descendente da mulher que venceu o pecado, o mundo, o diabo e a morte. Então veja que Jesus jamais cedeu às tentações. Jesus rasgou a acusação contra nós, cravando-a na cruz, que foi o texto que nós lemos hoje. Assegurou-nos a vida eterna e uma herança incorruptível. Então quem é Jesus? Irmão, quem é Jesus para você? Olhe para a pessoa que está ao teu lado e pergunta, fala: quem é Jesus para você? Olhe para o pastor: quem é Jesus para você? Queridos, essa é uma pergunta difícil de ser respondida.
Essa é uma pergunta difícil de ser respondida com uma simples menção dos nomes e títulos que são atribuídos a Jesus. Eu poderia falar dos nomes de Yeshua, os nomes de Jesus, poderia falar tantos nomes que são atribuídos a Ele. Sabe, Ele em primeiro lugar, eu quero falar rapidamente aqui, Ele é o agente da salvação e Ele é o tema central de toda a Bíblia. Jesus é o tema central de toda a Bíblia, e eu acredito sinceramente que a igreja hoje precisa voltar a ser uma igreja cristocêntrica. A igreja de Cristo na terra precisa voltar a ser uma igreja cristocêntrica. Jesus precisa voltar a ser o centro da igreja. Jesus precisa voltar a ser o centro da igreja. Jesus precisa voltar a ser o centro da tua casa. Jesus precisa voltar a ser o centro do teu casamento. Jesus precisa voltar a ser o centro da tua vida. O nome de Jesus é algo muito mais profundo. Irmão, eu não sei se você consegue entender a profundidade do nome de Jesus, porque se estende ao nosso espírito, à nossa alma, ao nosso corpo, na tricotomia do ser, corpo, alma e espírito, alterando a nossa forma. O nome de Jesus alterou a nossa forma de pensar. Eu pensava antes, não penso mais. Eu pensava assim, hoje eu penso assim. Alterou a nossa forma de ver, de enxergar, a nossa percepção do mundo, a nossa percepção da vida. Sabe, o nome de Jesus alterou a nossa forma de sentir. Irmão, hoje eu sinto diferente do que eu sentia antes. Irmão, o nome de Jesus mudou a nossa forma de agir. Aquilo que praticava o mal não pratica mais, o que mente não mente mais, o que roubava não rouba mais, o que praticava... Irmão, o nome de Jesus causou em nós uma transformação maravilhosa, e Ele quer transformar a sua vida nessa noite. Ele quer transformar a sua casa, Ele quer transformar a sua família. Sabe, o nome de Jesus transformou a nossa maneira de pensar, sentir e agir, bem como também transformou o nosso status quo, que é o estado atual que nós nos encontramos, espiritual, e o nosso destino na eternidade, irmão. Sabe, queridos, o Cristo sobre o qual falaram os profetas, Ele é o Cristo sobre os qual falaram os profetas, cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus. Isaías já falava dele. Miqueias revelou a pequena cidade onde Jesus Cristo devia nascer, que é em Belém, a casa do pão. Zacarias, o profeta, profetizou sobre a entrada de Cristo em Jerusalém montado em um jumentinho, que é aquilo que a gente comemorou aqui acho que foi na segunda-feira, não, domingo passado, que foi o domingo de Ramos. Jesus entra na cidade de Jerusalém montado em um jumentinho. Zacarias profetizou, né? Isso aí, o salmista traçou detalhes do sofrimento de Jesus. Sabe, eu vou falar aqui rapidamente das características do homem chamado Jesus. Ele tem poder. Irmão, olhe para mim. Jesus continua tendo poder para transformar tudo para melhor, irmão. Aleluia. Jesus continua transformando vidas, irmão. Jesus transformou. O primeiro milagre de Jesus ocorreu na cidade de Caná, nas bodas em Caná da Galileia, quando um casamento ia ter um fiasco, porque estava faltando vinho, não tinha mais vinho para a turma tomar no casamento, para a turma beber no casamento. Era um casamento importante, porque se não fosse importante, Jesus não estava lá. E Jesus estava lá no casamento, foi convidado com seus discípulos para o casamento, e o vinho acaba, e a mãe de Jesus olha para ele e fala assim: filho, acabou o vinho. Ele fala: mulher, o que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora. E ele estava falando desta hora aqui. Quando Jesus diz isso, atenção, quando Jesus fala na escritura: mulher, ainda não é chegada a minha hora, em outras palavras, ele estava falando exatamente do momento de hoje, da Páscoa, da crucificação, para que ele veio. Mas Jesus nunca deixa ninguém de mão vazia, irmão, porque isso eu tenho certeza, irmão, que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Você vai sair daqui abençoado, porque ninguém que se apresenta diante de um Jesus tão poderoso e maravilhoso sai sem algo na mão, sem algo na sua vida. O Jesus que transforma vidas continua aqui. Ele quer transformar a tua vida, Ele quer transformar a história da sua vida, Ele quer transformar a história do teu casamento. Ei, eu não estou jogando palavras ao vento, eu não vim passear, mas eu sei que alguém está pegando essa revelação. Jesus continua transformando. Ele quer transformar a tua casa, quer transformar teu casamento, quer transformar a tua família. Jesus quer transformar, Jesus continua transformando. Ele tem poder para transformar tudo para melhor, irmão. Aleluia. Jesus tem poder de saciar a fome do ser humano, irmão. Olhe, Jesus tem poder para saciar a fome do ser humano.
Quando Jesus fala lá no capítulo 6, versículo 25, não andeis ansiosos com a vossa vida, com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir, porque a vida é mais. Não é a vida mais, Jesus fala, não é a vida mais. Quando Jesus está falando não é a vida mais, Ele está falando das coisas eternas. O homem possui um vazio dentro do seu espírito, porque as coisas do espírito só se resolvem com as coisas do espírito. As coisas do espírito só se resolvem com as coisas espirituais. E por isso Jesus disse, não é a vida mais. O que Jesus está dizendo é que a nossa vida é muito mais do que uma comida, é muito mais do que uma bebida, é muito mais do que uma roupa, é muito mais do que a gente possa ter no plano físico. A nossa vida é mais, e há um vazio no coração humano, há um vazio, há uma sede, há uma fome dentro do coração humano, e esse vazio não é preenchido com drogas, esse vazio não é preenchido com a prostituição, esse vazio não é preenchido com o sexo livre, esse vazio não é preenchido com a fornicação, esse vazio não é preenchido com os vícios, não, esse vazio não é preenchido com o dinheiro, com o status da pessoa. Esse vazio só pode ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus entra no homem, o plano é perfeito. Aleluia. A vida é mais. Aleluia. Seja alimentado pela palavra, irmão. Se você não tem, irmão, posso falar, irmão? Posso falar assim ou não? Se você não tem fome pela presença, é porque você está sendo saciado por qualquer outra coisa que não é a presença. Vou repetir, se você não tem fome e não tem sede pela presença, é porque você está sendo saciado e alimentado por qualquer outra coisa mundana. Que Deus tenha misericórdia da tua vida. Voltemos ao verdadeiro evangelho, irmão. Diga comigo assim, modernos, não, prega forte comigo, modernos, mas não mundanos. Nós somos uma igreja que caminha para frente, mas ela não deixa Jesus lá para trás, irmão. Jesus, ele continua na frente. Aleluia, eu sinto a presença dele aqui. Quantos sentem aí? Tem um aqui, dois ali, três ali. Quantos sentem a presença do papai aqui? Levante a mão. Dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus, irmão. Dá um glória a Deus para ele, vai. Ele sacia fome. Tem misericórdia e poder. Eu já vou acabar, irmão. Diga graças a Deus. Mentira, quando o pastor fala que vai acabar. Irmão, Jesus tem misericórdia e poder para atender o clamor do necessitado. Você tem necessidade, irmãos? Jesus está aqui nessa noite. Me lembro de uma bela canção antiga que dizia assim: Jesus está aqui, pedes, os mais antigos vão lembrar. Está aqui, pedes o que queres, Jesus está aqui. Meu Deus, essa é da época que o sol saía em preto e branco. Aliás, o arco-íris era preto e branco. Mas Ele tem poder para atender o clamor do necessitado. Jesus vai passando, ouça. A Bíblia vai dizer que tinha um cego de nascença, o cego de Jericó. O cego de Jericó, ele se assenta à beira do caminho. Fala comigo, à beira do caminho. Irmão, há uma grande diferença, redobre sua atenção. Há uma grande diferença em você estar à beira do caminho e você estar no caminho. Quem está à beira do caminho, não está no caminho. Quem está na beira da piscina, não está dentro da piscina. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Sai da beira e vem nele. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia vai dizer que Jesus vai passar, o cego vai clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele era cego, atenção, ele era cego, mas ele não era burro. Ele não tinha visão. Aliás, ele não tinha vista, mas ele tinha visão apurada. Tem muita gente que só tem vista, mas não tem a visão. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Não perca a oportunidade. Jesus está passando aqui nessa noite. E se você clamar, você precisa aumentar a intensidade. A Bíblia vai dizer que Jesus foi passando e o cego: Jesus, Yeshua, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Era um título messiânico. Ele não podia falar aquilo em praça pública, ele não podia falar aquilo na rua, porque ele estava reconhecendo a realeza de Jesus. Algo que os judeus até hoje não reconhecem Cristo como o Messias enviado. E ele reconhece o que aquela geração, o que aquela turma, que aquele povo não conseguiu enxergar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia vai dizer que a turma falava: fica quieto. Alguém chegou para ele e falou: fica quieto, cego miserável, para de gritar, você está atrapalhando o culto. Fica quieto, você está atrapalhando o movimento. Ô cego, vê se você se enxerga, fica quieto. Ainda já não dá também, né? Pelo amor de Deus.
E a Bíblia vai dizer que ele clamava mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. E a Bíblia diz que o clamor dele parou. Jesus, irmão, deixa eu falar uma coisa. O desejo do meu coração é que o teu clamor seja tão intencional nessa noite, que Jesus chegue até nós, que Jesus fique aqui, que Jesus te abençoe e libere uma palavra de bênção para você, irmão. Ele é o Jesus dos necessitados. Deixa eu ir rápido aqui, que quando o grupo de louvor sobe é porque meu tempo acabou já. Eu já sei que a coisa não está fácil. Jesus não faz distinção entre as pessoas. Ele atendeu Zaqueu, o ladrão. Lembra Zaqueu? Quem lembra? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com... Virou até música. Sabe por que virou música? Porque Jesus resolveu entrar na casa do Zaqueu. Senão não ia ter nem a música para nós cantar hoje. Ninguém queria entrar porque Zaqueu... Quem era Zaqueu? Publicano. Quem era Zaqueu? Rendeiro do governo romano. Quem era Zaqueu? Cobrador de propina. Quem era Zaqueu? O cara que estava estampado na Lava Jato. E Jesus vai lá e entra na casa do cara. Ele desce. Jesus fala: desce daí, me convém para tua casa. O que? Jesus vai entrar na casa de um pecador? Irmão, nós falamos: Jesus vai andar com um pecador. Se Jesus andou com você, se Jesus entrou na tua vida, se Jesus entrou na minha vida, se Jesus entrou na nossa casa, irmão, você acha que os outros não têm direito a esse Jesus, irmão? Todos têm direito à salvação. Todos têm direito a ouvir falar desse Jesus. Todos têm direito a estar na presença desse Jesus. Jesus, ele não fazia distinção. Ele não andava com, mas ele abençoava. Há uma diferença em andar e abençoar. Nicodemos, que era um príncipe dos judeus, Jesus abençoou. Leprosos, que eram os mais desprezados da sociedade judaica, Jesus abençoou. A mulher samaritana, junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede. Sabe essa musiquinha ou não? Quem já viu essa musiquinha? Então é porque Jesus foi lá no poço, foi lá se misturar com aquela raça, foi se misturar com aquela turma. Que aí nós vamos falar assim: essa cambada não merece Jesus. Eu ia falar uma coisa aqui, mas o pessoal vai ficar bravo comigo, então não vou falar. Os mais fortes entenderão, né? Jesus, o que ele faz? Jesus, ele entra na casa das pessoas, anda com quem ninguém quer andar, visita quem ninguém quer visitar, abençoa quem ninguém quer abençoar. Vai lá no poço, transforma a vida daquela mulher. Que coisa maravilhosa. Para Jesus, irmãos, tanto os ricos como pobres tinham valor. Doutores e incultos também tinham o mesmo valor. E eu encerro nessa noite dizendo que Jesus tem poder de dar a vida. Irmão, Jesus tem poder de dar vida ao morto. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. A mulher já era viúva, único filho, agora perde o filho. Não há, que desgraça é essa? Desculpa o termo de baixo calão. Já viu aquele ditado, varão, que diz assim, que nada é tão ruim que não pode piorar? É esse o caso da viúva. Perdeu o marido, agora perde o filho. E vem lá uma multidão de gente chorando, pranteando a morte do menino. O menino está lá, morto. A mãe está chorosa, sendo ali acolhida pelas pessoas. As pessoas estão ali atendendo aquela mãe sofrida. E do outro lado vem a multidão louvando a Jesus, adorando Jesus. A multidão que tem, irmão, olhe para mim, redobre sua atenção. A multidão que tem Jesus tem alegria. Uma das principais características do povo de Deus é a alegria. Fala para o seu irmão, melhora esse sorriso aí, irmão, melhora esse rosto aí, irmão. Parece que chupou limão para ir para a igreja. Cruz credo. A principal característica do povo de Deus é a alegria. Fala comigo, alegria. A multidão que tem Jesus tem alegria. E a Bíblia vai dizer que Jesus vem se aproximando. A outra multidão triste vem se aproximando. E Jesus para. E a Bíblia vai dizer que Jesus toca o esquife. Olhe para mim. Jesus tocou o esquife. Não era músico, mas tocou o caixão. E por que Jesus tocou o caixão? Porque ele não queria tocar no morto. Por quê? Porque era uma lei, não podia tocar no morto. Alguns acreditavam assim. Eu não vou entrar no mérito da questão.
Mas o poder do meu irmão, olhe para mim. O poder do meu Jesus é tão forte. Entenda. O poder do meu Jesus é tão forte que ele não precisou nem tocar no morto, ele só tocou no caixão. Ele só tocou no caixão. E sabe o que aconteceu? Me pergunte o que, pastor? O caixão ficou energizado, eletrizado, ficou empoderado. O caixão recebeu virtude e passou poder para o morto, e o morto ressuscitou. Esse é o poder do meu Jesus. Ele não precisa nem tocar no morto, ele toca no caixão. O caixão, que doideira é essa? Aleluia, ele tem poder de dar vida a um morto, irmão. O que tem morrido na sua vida, eu encerro aqui. O que tem morrido na sua vida? O que morreu na sua vida? Quem sabe você se encontra aqui nessa noite de festa, nessa noite de celebração. Mas a verdade nua e crua é que a vida está te dando motivos para não celebrar. A vida está te dando motivos para não orar. A vida está te dando motivos para não acreditar. A vida está te dando motivos para não celebrar, para não se alegrar. Por quê? Porque houve perda, houve morte. Morte de um relacionamento. A morte, uma crise chegou na tua casa sem precedentes. Doença chegou no teu lar. Às vezes a morte de alguma coisa que você considerava tão importante na sua vida. Jesus está aqui, Ele pode operar a ressurreição dos seus sonhos nessa noite. Ele pode ressuscitar coisas na tua vida que morreram. Jesus tem poder para fazer isso nessa noite. Então você pode nessa noite clamar a Jesus Cristo e Ele vai vir ao teu socorro. Você pode clamar a Jesus e Ele vai operar um grande milagre na sua vida. Porque onde Jesus se manifesta, irmão, o milagre acontece. A Bíblia fala que um amigo de Jesus, fala comigo, amigo de Jesus. Fala forte, amigo de Jesus. Irmão de Marta e Maria, Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus, era uma família chegada de Jesus. E agora Lázaro está morto. Mas antes dele morrer, a irmã manda chamar Jesus. E já a Bíblia vai dizer que Jesus não vai. Jesus se demora 2 dias. Jesus ficou parado, falou para os seus discípulos: não, nós não vamos para lá. Os discípulos não entenderam. E a Bíblia vai dizer que depois de alguns dias já enterraram o homem. O homem já está enterrado. O homem já está morto. Fala comigo, morto. De novo, mais uma vez. O homem já está morto. E a Bíblia vai dizer que Jesus chega naquele lugar. Mandaram chamar Jesus, Ele não veio. Agora Ele chega, Marta vai até o encontro de Jesus. Recebe Jesus do portão e fala assim: Jesus, olha que coisa doida. Ela fala: Senhor, no portão da cidade, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus fala para Marta: Marta, teu irmão há de ressuscitar. Ela fala: eu sei que ele vai ressuscitar, Senhor. Ele fala: Marta, Marta, você está trabalhando no passado. Não tem nada no passado que eu, irmão, posso falar? Não tem nada no passado que Jesus possa fazer por você. Aconteceu, Ele até pode chegar lá. Porque a Bíblia vai dizer, Isaías capítulo 9 versículo 6 vai dizer assim: o menino nasceu, o filho se nos deu, o governo, o principado estará sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ou seja, Ele é o Pai da eternidade. O tempo está na mão dEle. Ele até pode ir lá no passado, mas não tem mais nada, irmão, entenda. Não tem mais nada do teu passado que Jesus possa fazer. Para de ficar reclamando se eu tivesse feito, se Jesus tivesse feito, se Jesus tivesse ido, se tivesse acontecido. Não vai acontecer mais nada lá. O importante é que Jesus está dizendo para Marta: Marta, o que aconteceu, aconteceu. Mas eu estou aqui hoje e eu vim dizer para você, irmão, o que aconteceu, aconteceu. Mas o meu Jesus está aqui nessa noite. Aleluia, Ele está aqui agora nesse lugar. E se você crê, você pode receber a ressurreição. Ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Vamos, bata a palma. Fique em pé na presença. Eu não sei porque você está sentado ainda. Fique em pé. Levante a sua mão e dá uma glória a Deus bem forte aí. Dá uma glória a Deus. Dá uma rajada de língua estranha, pelo amor de Deus, irmão. Se você é cheio do Espírito Santo, vamos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Levante as mãos para adorar. Mas
Eu sei que a minha vida está nas mãos. Você acabou de participar de mais uma edição do seu programa Comprometidos com a Palavra. Querendo Deus, a gente volta. Agora, um grande abraço do pastor Rogério Amorim, um bom dia mesmo e viva Cristo!